15 de março de 2019. Nessa época, enquanto o Brasil se recuperava de um ataque cruel na escola Professor Raul Brasil, em Suzano, São Paulo, onde o mundo acompanhava mais um terrível ataque escolar inspirado em Columbine, na Oceania, um indivíduo trouxe toda a atenção global para a Nova Zelândia e causando um impacto terrível, com tamanha brutalidade e violência. The people who were the subject of this attack today, New Zealand is their home. They should be safe here. The person who has perpetrated this violent act against them, they have no place in New Zealand society. Alguns trechos pode ser sensível e perturbador. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e deixar seu comentário. Hoje, falaremos sobre o caso do massacre de Christchurch. Brenton Harrison Tarrant nasceu em 27 de outubro de 1990, na cidade de Grafton, em Nova Gales do Sul, Austrália. Filho de Rodney Tarrant e Sharon Tarrant, cresceu em uma família de classe média, onde o pai trabalhava como coletor de lixo e a mãe era professora. Tinha uma irmã mais nova e durante a infância e adolescência era descrito pelos que o conheciam como uma criança introvertida, mas não particularmente problemática. Ele teve uma infância conturbada, começando quando seus pais se separaram. Seu avô morreu e a casa da família foi incendiada em um incêndio. Esses eventos o traumatizaram e o deixaram com transtorno de ansiedade social, que provavelmente piorou quando o novo parceiro de sua mãe, de ascendência aborígene, se tornou rapidamente violento, chegando a ser agressivo com Brenton, sua irmã e sua mãe. Depois que continuou por um tempo, ela emitiu uma ordem de apreensão de violência, a fim de proteger seus filhos. Após esse incidente, ele e sua irmã foram morar com seu pai, onde a situação estava mais estável, pelo menos naquela altura. Só que fora dali, as coisas não estavam tão bem para Brenton. Ele começou a alimentar um ódio dentro de si, muito provavelmente por conta do ex-namorado da mãe, além do trauma de ter perdido seu avô. Brenton começou a ganhar peso a partir dos 12 anos, por isso, começou a sofrer bullying na escola, onde também tinha poucos amigos. Relatos de seus professores disseram que era uma criança um pouco estranha. Embora parecesse culto e bastante inteligente para sua idade, ainda de acordo com os professores, ele não tinha foco na escola, mas também estava estranhamente familiarizado e excepcionalmente versado com tópicos como a Segunda Guerra Mundial, mesmo para um adulto. Ele demonstrava interesse em jogos de tiro online em primeira pessoa, MMO e jogos online. Seus pais não eram rigorosos quanto a isso, e a internet. Então Brenton passava a maior parte do tempo em casa jogando, refletindo na escola, onde passava o maior tempo nos computadores. Ele frequentemente fazia comentários racistas sobre a herança indígena australiana do ex-parceiro de sua mãe, o que preocupava seus professores do ensino médio. Brenton começou a usar o 4chan aos 14 anos, um site conhecido por compartilhar conteúdo extremista, e começou a se exercitar obsessivamente para perder peso. Vagamente, ele comentou à sua irmã de que era autista ou talvez um sociopata. Brenton falava tanto sobre esses assuntos que coube à professora conversar com ele sobre esse comportamento. Quando Brenton concluiu o ensino fundamental, ele fez o ensino médio no Grafton High School. O evento que marcaria profundamente sua trajetória ocorreu em 2010, quando seu pai foi diagnosticado com câncer
e morreu aos 49 anos. Rodney Tarrant trabalhou muito com amianto, o que prejudicou muito sua saúde. Por fim, seu pai foi parte de um grande acordo em grande escala para pessoas com vítimas da doença, o que rendeu $500 mil em indenização. A fim de esquecer o episódio triste de seu pai, ele voltou ao objetivo de exercitar e perder peso, conseguindo eliminar 52 quilos e ganhar músculos na Big Fish Squad e Fitness Center por algum tempo, sendo até mesmo empregado como personal trainer. Parecia que finalmente Brenton havia encontrado sua vocação. Mas esta perda representou um marco divisor em sua vida, sendo o início de mudanças comportamentais significativas. Após a morte paterna, Brenton Tarrant abandonou os estudos e começou a apresentar um isolamento social crescente, afastando-se progressivamente da família e dos poucos amigos que tinha. Em algum momento durante sua conversa com seu pai, Rodney comentou sobre a possibilidade dele acabar com sua própria vida, evidenciando de que ele decidiu sair com seus próprios termos. Ele fez Brenton concordar de que ele seria o único a encontrar seu corpo. Um dia em 2010, esse plano se tornou realidade. Após a morte de seu pai, ele herdou o restante do seu dinheiro, cerca de $457 mil, a maior parte do acordo anterior. Com a herança significativa que recebeu após a morte do pai, ele passou a ter independência financeira, o que facilitou seu crescente isolamento da sociedade. Em algum momento de 2012, ele teve uma lesão na academia, parando por um tempo. Durante este período, além de voltar ao seu amor por jogos, começou a consumir conteúdo online de forma compulsiva, inicialmente em plataformas como Reddit, 4chan e posteriormente 8chan. Foi nessa mesma época que ele decidiu investir sua herança em investimentos e uma série de viagens pela Europa à Ásia, sozinho. Brenton até mesmo chegou a viajar com um grupo de turistas para a Coreia do Norte, onde havia dito que se divertiu muito nessa visita. Em março de 2013, ele foi para a Nova Zelândia para ficar um tempo com seu amigo gamer. Diferente de outras ocasiões, este foi um dos poucos amigos que Brenton conseguiu fazer no ensino médio, e acabou que ele ficou por alguns meses. Brenton, juntamente com seu amigo do ensino médio e seu amigo gamer, ficaram em Waikato com os pais do amigo do jogador. Foi a primeira vez que eles se encontraram pessoalmente com aqueles pais, e eles disseram que Brenton era educado e gentil. Os pais desse amigo tinham gosto por armas, chegando a levá-los ao clube de tiro e permitindo que eles atirassem com suas armas. Essa foi a primeira experiência de Brenton, levando a despertar algo de dentro, como uma paixão platônica. No final da viagem, ele permaneceu por mais um tempo na Nova Zelândia, mesmo seus amigos terem retornado para suas casas. Viajando sozinho para Dunedin, uma cidade que ele particularmente gostou bastante. E em maio daquele ano, ele retornou para a Austrália. Mesmo retornando para casa, ele parecia não querer ficar por lá, pois, em 9 meses, ele pegou uma van e dirigiu estrada fora no país. Depois desse evento, Brenton retornou ao seu antigo amor compulsivo e problemático, a internet tóxica, mergulhando agora no
8chan, sendo este uma versão mais extrema do que o 4chan. O YouTube era sua fonte de inspiração, assistindo vídeos extremistas, e ele curtia discussões em fóruns de direita em 4chan e 8chan, onde se sentia um guerreiro anônimo. Um homem em Melbourne, na Austrália, registrou um boletim de ocorrência, alegando que Brenton escreveu, abre aspas, "Eu espero que um dia você o encontre online", fecha aspas. A polícia não achou que o comentário fosse digno de nenhuma ação, já que não era uma ameaça direta, e pediu para o homem simplesmente bloqueá-lo. Entre 2016 e 2017, Brenton Tarrant realizou viagens extensas pela Europa, Ásia e região dos Balcãs, visitando países como Croácia, Bósnia-Herzegovina, Bulgária, Romênia, Sérvia e Montenegro. Oficialmente, alegava que essas viagens tinham um propósito de pesquisa histórica sobre conflitos étnicos e religiosos. Oficialmente, alegava que essas viagens tinham um propósito de pesquisa histórica sobre conflitos étnicos e religiosos, mas evidências posteriores sugerem que estava fazendo reconhecimento de locais históricos onde ocorreram tensões étnicas e conflitos entre cristãos e muçulmanos. Mas um país genuinamente atrativo e que parecia muito gostar era a Turquia, onde ele teve seu primeiro contato com um grupo de nacionalistas brancos, chegando até mesmo a apoiar financeiramente um deles, e até, para alguns grupos de diferentes países, a Generation Identity, ele até mesmo conversou com o líder do grupo, Martin Selnar, se oferecendo para se encontrarem em Viena, na Áustria. Em 2016, ele costumava elogiar muito os líderes de muitos grupos extremistas semelhantes na Austrália, comentando em suas páginas da web que foram excluídas. Essas andanças, que duraram anos, o expuseram a ideias nacionalistas sérvias e balcânicas, alimentando seu fascínio por conflitos étnicos. Mas o real problema pessoal era sua solidão crônica. Sem emprego fixo após a academia, vivendo de investimentos e herança, ele se isolava cada vez mais, obcecado por ataques terroristas islâmicos em 2016 e 2017, que o faziam sonhar em revidar. Ele passou a frequentar comunidades digitais fechadas, onde teorias conspiratórias eram constantemente reforçadas, particularmente a chamada teoria da grande substituição, que alega existir um plano deliberado para substituir populações brancas europeias por imigrantes não brancos, especialmente muçulmanos. À medida que suas opiniões começavam a ficar sombrias, seu comportamento também piorava, ao ponto de sua mãe se preocupar com a saúde mental de seu filho. Sua página pessoal no Facebook continha fotos de viagens, memes e propagandas intercaladas. Um deles chegou a compartilhar vídeos de memes de Dylann Roof, um assassino supremacista branco que atacou uma igreja historicamente negra em sua área, matando dezenas de pessoas no ano de 2015. Uma delas, Dylann aparece sendo condecorado com uma medalha por Barack Obama. E outra editada, Dylann aparece sorrindo e usando óculos escuros. Em 2017, Brenton mudou-se para na Nova Zelândia, estabelecendo residência em Andersons Bay, em Dunedin. Um vizinho o descreveu como um solitário amigável.
Ele era membro de um clube de tiro no sul de Otago, onde praticava tiro em seu alcance. E, obviamente, não demorou muito para Brenton tirar sua licença para porte de armas no final daquele ano. E logo em seguida, ele comprou as armas de forma legal, principalmente online, de revendedores autorizados, como a loja Gun City, utilizando um processo verificado pela polícia neozelandesa. As compras ocorreram entre dezembro de 2017 e março de 2019, com a maior parte das aquisições concentradas entre dezembro de 2017 e março de 2018. Ele adquiriu mais de 7.000 munições de vários calibres, além de acessórios como miras militares, coletes táticos e carregadores de alta capacidade. No total, ele possuía cerca de 10 armas, mas vendeu algumas via site de classificados antes do ataque, mantendo 6 para o dia do atentado. Rifle semiautomático WW-15 estilo AR-15, Windham Weaponry. Rifle semiautomático estilo AR-15, Ruger. Espingarda semiautomática, Mossberg 930, 12 Gauge. Espingarda de ação bomba, Ranger 870, 12 calibre. Rifle de alavanca Hubert, .357 Magnum. Rifle de ferrolho Mossberg Predator, .223 calibre. Brenton Tarrant realizou várias modificações pós-compra nas armas, que ele alegou ter feito pessoalmente com base em instruções de embalagens ou vídeos online. Nenhuma delas era ilegal na época sob as leis neozelandesas, mas algumas foram comuns entre entusiastas de tiro para melhorar precisão, manuseio e eficácia. No entanto, ele também usou carregadores de alta capacidade de forma ilegal, violando as condições de sua licença. Adicionalmente, as armas e carregadores foram cobertos com inscrições em branco, contendo referências a eventos históricos, figuras supremacistas brancas, vítimas de ataques islâmicos, slogans como Remove Kebab e o número 14, referência às 14 palavras, um lema. Ele usou carregadores de 30, 40 e 60 cartuchos, comprados online ilegalmente para rifles semiautomáticos, permitindo fogo contínuo sem recargas frequentes. A Nova Zelândia foi selecionada precisamente por seu simbolismo como nação pacífica e multicultural, representando para ele um exemplo do que considerava ser a invasão muçulmana em terras ocidentais. Christchurch foi escolhida especificamente por ter uma comunidade muçulmana estabelecida e mesquitas bem frequentadas. Em 2018, Tarrant foi tratado por lesões nos olhos e na coxa no Hospital Dunedin. Ele disse aos médicos que sofreu os ferimentos quando tentou remover uma bala indevidamente compartimentada de uma arma. Os médicos também o trataram por abuso de esteroides, mas nunca relataram a visita de Brenton Tarrant às autoridades, o que teria levado a polícia a verificar novamente sua saúde para ter uma licença de arma. Durante os meses de preparação, Brenton Tarrant redigiu um manifesto de 74 páginas intitulado The Great Replacement, onde delineava suas motivações ideológicas e fazia referências a outros atacantes extremistas que o inspiraram. No manifesto, várias ideias anti-imigrantes são ditas, incluindo o discurso de ódio contra migrantes, crenças da supremacia branca e o plano para que todos os imigrantes não europeus na Europa que ele alegou estar invadindo sua terra sejam deportados. Ele começa o manifesto dizendo:
sobre quem é. Abre aspas. Apenas um homem branco comum, de 28 anos, nascido na Austrália, em uma família de classe trabalhadora e baixa renda. Meus pais são de ascendência escocesa, irlandesa e inglesa. Tive uma infância normal, sem grandes problemas. Tive pouco interesse em educação durante meus estudos, mal conseguindo uma nota mínima para passar. Não frequentei a universidade, pois não tinha grande interesse em nada oferecido nas universidades para estudar. Trabalhei por um curto período antes de ganhar algum dinheiro investindo na BitConnect e, em seguida, usei o dinheiro do investimento para viajar. Mais recentemente, tenho trabalhado meio período como carregador de kebab. Sou apenas um homem branco comum, de uma família comum, que decidiu se posicionar para garantir um futuro para o meu povo. Fecha aspas. No outro trecho, diz o seguinte, abre aspas, por que você realizou o ataque? Acima de tudo, para mostrar aos invasores que nossas terras nunca serão suas. Nossas pátrias são nossas e que, enquanto um homem branco viver, eles nunca conquistarão nossas terras e nunca substituirão nosso povo. Fecha aspas. Ele continua, abre aspas. Você realizou o ataque pela fama? Não. Fecha aspas. Ele descreve que não se identifica com nenhum espectro político e diz até mesmo que não simpatiza com conservadores, neste seguinte trecho. Abre aspas. Você era ou é conservador? Não. Conservadorismo é corporativismo disfarçado. Não quero fazer parte disso. Fecha aspas. Aqui é um ponto interessante sobre possíveis influências ou inspirações. Abre aspas. Suas crenças foram influenciadas por outros agressores? Li os escritos de Dylann Roof e de muitos outros, mas só me inspirei verdadeiramente no cavaleiro justiciar Breivik. Fecha aspas. Por fins de contexto, Anders Breivik foi o maior serial killer da Noruega, tendo feito 77 vítimas em Utoya. No manifesto, chega até mesmo citar o Brasil. No trecho, ele diz o seguinte, abre aspas, o Brasil, com toda a sua diversidade racial, está completamente fragmentado como nação, onde as pessoas não conseguem se entender, se separar e se autossegregar sempre que possível. Fecha aspas. O autor diz que primeiro planejou atacar a mesquita Al-Huda em Dunedin, mas mudou de ideia depois de visitar Christchurch. Quando morava em Dunedin, Brenton não tinha emprego e comprou necessidades e preparativos para o ataque terrorista usando o dinheiro que recebia de seu pai e a renda de investimentos. Sem planos futuros, quando ficou sem dinheiro, além de mencionar à irmã a possibilidade de e depois dizer a familiares e amigos de jogos que planejava se mudar para a Ucrânia. Brenton Tarrant acreditava que ficaria sem dinheiro em agosto de 2019. Foi descoberto um documento, datado de janeiro de 2019, que ele escreveu, abre aspas, março é fazer chuva ou sol, fecha aspas. Em 8 de janeiro de 2019, Brenton usou um drone de um parque próximo para olhar para o lado de fora da mesquita. Ele usou a internet para encontrar fotos do interior e horários de oração para descobrir quando as mesquitas teriam mais pessoas. No mesmo dia, ele passou pelo Centro Islâmico de Linwood.
Brenton Tarrant também se preparou tecnicamente para o ataque, equipando-se com câmeras GoPro para transmitir os ataques ao vivo no Facebook. Criou uma playlist musical com canções que considerava ter conotações históricas e nacionalistas, e realizou o reconhecimento detalhado dos locais escolhidos, visitando as mesquitas várias vezes para estudar suas rotinas e layout. Era 15 de março de 2019. Tarrant iniciou sua transmissão ao vivo, que durou 17 minutos no Facebook Live. Com a live já iniciada, ele está em seu carro, olhando as armas e outros equipamentos no banco do passageiro. Pouco tempo depois de iniciar a transmissão, pediu para se inscreverem no canal do PewDiePie, que era um grande meme na época. Isso foi uma referência à rivalidade do canal PewDiePie com um canal indiano do YouTube, T-Series. Talvez Brenton pensou que esse meme serviria como um bom simbolismo para o que ele estava prestes a fazer. Era 13h39 da tarde, onde chegou à mesquita Al-Noor. Parando o carro em um estacionamento ao lado, ele inicia sua playlist de músicas via Bluetooth conectadas em sua roupa, nas quais eram músicas de cunho nacionalistas em geral e anti-muçulmana. Ele caminha em direção ao porta-malas, onde há diversas armas que ele havia adquirido para o seu ataque. Ele pega um fuzil estilo AR-15 com acessório de luz estroboscópica acoplado na parte inferior do cano. Ele caminha em direção à entrada, onde um homem cumprimenta alegremente e otimista, dizendo, abre aspas, "Olá, irmão", fecha aspas. E no segundo seguinte, Brenton disparou sua espingarda nas 4 pessoas na entrada, e todas elas veio a óbito. Então ele ganha acesso à mesquita, jogando sua espingarda no chão e utilizando agora sua AR-15 em mãos, ele começou a disparar nas pessoas que ali estavam, matando mais 2 pessoas no processo. Quando um homem tentou se rastejar para longe e se proteger, recebeu vários tiros nas costas. Com o caos e a luz estroboscópica atordoando as pessoas, era praticamente difícil demais para revidar. Foi então que Brenton chega no salão principal de orações. As pessoas só podiam ouvir disparos e seus passos rígidos e carregados de ódio se aproximarem. Havia 2 multidões, uma do lado esquerdo e outro do lado direito, onde estavam longe da porta e tentando se esconder nos cantos. Incapazes de se defender, não havia mais nada que pudessem fazer. Então, Brenton começou a disparar indiscriminadamente enquanto eles estavam caídos no chão. 1 minuto após o começo do ataque, a polícia recebeu as primeiras de inúmeras ligações de relatos de terem ouvido tiros na área. Nesse momento, o manifesto foi encaminhado para a segurança parlamentar. O envio não ocorreu exatamente durante o ataque, mas imediatamente antes. Ele enviou o e-mail de um endereço genérico, provavelmente usando seu telefone ou laptop, como parte de sua tentativa de disseminar o material extremista antes de iniciar os disparos. Ele atirou nas pessoas dentro com o rifle AR-15. Um adorador, Naeem Rashid, avançou contra ele e o derrubou, mas foi baleado e morto. Ele saiu, onde matou um homem e pegou um Ruger AR-556 de seu carro. Ele matou 2 pessoas no estacionamento que estavam escondidas atrás de carros. Ele voltou para a mesquita e atirou nos feridos. Depois saiu novamente, onde matou uma mulher e a atropelou depois de sair. Ele atirou em pessoas que escaparam da mesquita pelo para-brisa e pela janela fechada de seu próprio carro,
usando um Remington modelo 870 quando dirigia para o Centro Islâmico de Linwood. Às 13 horas e 52 minutos, ele chegou ao Centro Islâmico de Linwood, 5 quilômetros a leste da Mesquita Al-Nur, onde cerca de 100 pessoas estavam dentro. Ele estacionou seu carro na garagem, impedindo que outros carros entrassem ou saíssem. De acordo com uma testemunha, ele não conseguiu encontrar a porta principal da mesquita e atirou nas pessoas do lado de fora e através de uma janela, matando 4 pessoas. Um adorador chamado Abdul Aziz Wahabzada confrontou Brenton Tarrant. Ele se escondeu atrás de carros e tentou chamar a atenção de Brenton gritando. Independentemente disso, Brenton entrou na mesquita, onde atirou e matou 3 pessoas. Quando Brenton voltou para seu carro, Aziz o confrontou novamente. Brenton foi embora às 13h55, com Aziz jogando a espingarda em seu carro. Um Subaru Outback prata 2005, que correspondia à descrição do carro de Tarrant, foi visto por um policial. E uma perseguição foi iniciada às 13 horas e 57 minutos. 2 policiais tiraram seu carro da estrada com seu carro de polícia e Brenton Tarrant foi preso sem luta na Brougham Street, em Sydenham, às 13 horas e 59 minutos, 18 minutos após a primeira chamada de emergência. A polícia encontrou os 4 dispositivos incendiários em seu carro. Eles foram desativados pela Força de Defesa da Nova Zelândia. Ele disse na transmissão ao vivo que planejava incendiar a mesquita. 51 pessoas foram assassinadas por Brenton Tarrant, sendo 44 na mesquita Al-Nur e 7 no Centro Islâmico de Linwood. Suas idades variaram de 3 a 77 anos. E 35 outras pessoas ficaram feridas na mesquita Al-Nur e 5 em Linwood. Esse foi o pior massacre da Nova Zelândia. O ataque de Brenton obviamente serviu de inspiração para outros perpetuadores, como o tiroteio na sinagoga de Poway, na Califórnia, em abril de 2019, realizado por John Earnest, que publicou um manifesto explicitamente influenciado pelo ataque de Brenton Tarrant. O ataque ao supermercado Walmart em El Paso, Texas, Estados Unidos, em agosto de 2019, por Patrick Crusius, cujo manifesto citava diretamente o atirador de Christchurch como inspiração e defendia ideias semelhantes de supremacia branca. O tiroteio no supermercado em Buffalo, Nova York, em maio de 2022, cometido por Peyton Gendron, que ecoava o grande substituição promovido por Brenton Tarrant e se inspirava em ataques anteriores como Christchurch e El Paso. O ataque frustrado a uma mesquita na Noruega, em agosto de 2019, por Philip Manshaus, que elogiava publicamente os atos de Brenton Tarrant e de El Paso em postagens online. He is a loner, a big fat loser, a coward and a pathetic human being. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Thank you. Your father was a garbage man, and you became trash of society. He is ashamed of your identity. You deserve to be buried in a landfill. And my 71-year-old dad would have broke you in half if you challenged him to a fight.
but you are weak. A sheep with a wolf's jacket on for only 10 minutes of your whole life. I'm strong, and you made me even stronger. The last words I'll hear from Sire, for now, were cattlemen. Oh, how I regret not doing that. The last time I saw him alive, when he left for school, that faithful morning. I love you, Sire, my angel. My father, the apple of our eyes, Abdel Fattah Qasim. I wonder if he was in pain, if he was frightened, and what his final thoughts were. A audiência de sentença ocorreu no Tribunal Superior de Christchurch, começando em 24 de agosto de 2020 e durando 4 dias. Durante o processo, quase 90 vítimas, familiares e sobreviventes prestaram depoimentos impactantes, descrevendo o trauma, a dor e a resiliência da comunidade muçulmana. Brenton Tarrant permaneceu em grande parte impassível, sem demonstrar remorso, e até tentou interromper os depoimentos em alguns momentos. O juiz Cameron Mander presidiu o caso e destacou a premeditação extrema do ataque, incluindo o planejamento detalhado, o manifesto racista e a transmissão ao vivo no Facebook, que visava espalhar terror e ideologia supremacista branca. Em 27 de agosto de 2020, Brenton Tarrant foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. A pena máxima possível na Nova Zelândia, que não aplica a pena de morte desde 1961 e raramente impõe sentenças tão severas. O juiz Mander afirmou que os crimes eram tão perversos que nem uma vida inteira na prisão seria suficiente para expiar o mal causado, e que a sentença visava denunciar o terrorismo e proteger a sociedade. Essa foi a primeira vez que o país aplicou essa pena, refletindo a gravidade do ato terrorista. Devemos nos lembrar também de Naim Rashid e Abdul Aziz, que emergem como símbolos de coragem e sacrifício, reconhecidos internacionalmente por sua bravura. Suas histórias ilustram a resiliência humana em meio ao horror do terrorismo motivado por ódio racial. Infelizmente, Naim foi vítima desse ódio, mas deve ser sempre lembrado como um verdadeiro herói. Ele deu sua vida para salvar sua comunidade. Aziz teve coragem para confrontar o suspeito e salvar inúmeras vidas. Aziz foi agraciado com a New Zealand Cross em 2021, representando os recipientes dessa honraria na coroação do rei Charles III em 2023. Ele refletiu, abre aspas, você se torna um herói salvando vidas, não matando, fecha aspas. O caso de Christchurch representa um marco alarmante na era do terrorismo digital, expondo as falhas na moderação de conteúdos online e impulsionando reformas globais em leis de armas e vigilância de extremismo, mas também revelando a persistência de narrativas de ódio
que continuam a inspirar violência anos depois.